Nesta aula nós vamos falar sobre as configurações do Navisworks. Eu tenho aqui aberto o modelo de Revit, é o modelo sample do Revit, e eu vou usar ele para mostrar o efeito das configurações sobre o modelo. Para acessar as configurações do Navisworks, eu vou até este local e vou clicar aqui em Options. O Option Editor vai me dar acesso a todas as configurações possíveis do Navisworks, configurações gerais e configurações específicas na hora de abrir um modelo. Então vamos aqui expandir a opção General e eu vou estar falando sobre as principais. Eu não vou falar sobre todas, eu vou falar sobre as que têm mais impacto no ambiente. A opção Autosave, ela vai me dar acesso, entre outras coisas, à pasta onde o Navisworks vai salvar cópias de segurança do arquivo que você está trabalhando no momento. Então este é o local onde o Navisworks vai estar salvando essas cópias de segurança. Então, se você estiver trabalhando no Navisworks e por algum motivo o software fechar ou acontecer algum pico de energia e você perder uma parte do trabalho que você está fazendo, o Navisworks pode ter salvo uma cópia de segurança neste local. E quando você abrir o Navisworks, automaticamente ele vai restaurar uma dessas cópias de segurança. Ou você pode ir até este local e buscar a cópia manualmente. Eu vou ter aqui também o intervalo, com a frequência que o Navisworks vai salvar essas cópias de segurança, e aqui o número máximo de versões que o Navisworks vai salvar de cada modelo. Na opção Interface eu vou ter aqui as unidades de medidas, nós já falamos sobre elas, mas eu posso modificar aqui a unidade de medida que é exibida na cena. A unidade de medida que eu seleciono aqui, ela não interfere na unidade de medida do seu modelo. Então você pode trabalhar com qualquer unidade de medida no seu modelo, mas ele vai ser exibido no Navisworks em milímetros neste caso. Eu vou ter aqui também configurações para alterar as cores das cotas que são exibidas na cena, as cotas que eu posso criar lá na aba Review. Eu vou ter aqui a configuração das viewpoints. Esta é uma configuração muito importante. Nós aqui na aula sobre viewpoints, eu apresentei os recursos da viewpoint com essas configurações aqui marcadas. Essas três configurações são muito importantes pelo seguinte motivo: eu mostrei aqui que as viewpoints salvam o estado do seu modelo, salva aquilo que está escondido, aquilo que está com aparência modificada, e eu posso também habilitar ou desabilitar esses recursos. Se eu desmarcar essas três opções, as viewpoints vão passar a salvar somente o seu ponto de vista, o local onde a câmera está e para onde a câmera está olhando. Então tenham em mente que aqui eu vou ter acesso a esse tipo de configurações. Eu vou ter aqui ainda o Quick Properties, que é um recurso muito interessante, mas eu vou apresentar esse recurso numa aula em separado. Aqui na opção Display, eu vou ter aqui configurações que vão interferir nos recursos de hardware que o software vai estar usando. Então eu vou ter aqui diversas configurações que vão alterar a qualidade com que o modelo é exibido e também a quantidade de recursos que vai ser exigido do hardware. Vou ter aqui uma opção para desenvolvedores. O Navisworks ele disponibiliza de uma API. Por exemplo, eu tenho aqui uma aba customizada da Connessione Training
E eu tenho aqui algumas ferramentas aqui que são customizadas, ou seja, elas não existem no Naves nativamente. Então isso é uma customização que foi criada através da API do Navisworks com recursos de desenvolvimento de software. Eu vou falar sobre isso na última aula. E eu tenho acesso aqui a configurações que vão ajudar o desenvolvedor a identificar as formas de interagir com a API e com as propriedades do Navisworks. Na opção Model, eu vou ter aqui algumas configurações importantes também. A opção NWC, aqui tem um recurso muito interessante que você pode usar ou não. Por exemplo, o Navisworks tem uma terceira extensão de arquivo, que é a extensão NWC. O arquivo do tipo NWC ele tem a seguinte função: quando o Navisworks abre um modelo, seja ele de qual software ele tenha sido feito, junto a este arquivo, isso com as configurações default, o Navisworks salvaria junto a este arquivo um arquivo do tipo NWC com o mesmo nome do arquivo que você está abrindo no Navisworks. Então, se você estiver utilizando o Revit, por exemplo, e você tem lá um arquivo chamado basecivil.rvt, o Navisworks, quando lê este arquivo, ele vai salvar junto a ele um arquivo chamado basecivil.nwc. Este NWC é basicamente um cache que o Navisworks vai fazer daquele modelo. Então eu vou trabalhar naquele modelo no Navisworks, vou fechar, e quando eu abrir novamente o modelo no Navisworks, o Navisworks vai verificar se esse arquivo de Revit sofreu alteração com relação à última vez que você o abriu antes no Navisworks. Se ele tiver sido modificado, o Navisworks vai ignorar esse NWC que está junto ao RVT e vai ler o RVT nativo e vai salvar uma nova cópia de um NWC ali. Caso o arquivo RVT não tenha sido alterado, o Navisworks vai ler o arquivo NWC e não o RVT. Isso dá mais dinamismo na hora de abrir o modelo no Navisworks, porque o arquivo do tipo NWC já contém o modelo de Navisworks já previamente preparado. Então a abertura do modelo fica mais rápida. Porém, isso tem um detalhe negativo. Suponhamos que você esteja utilizando um arquivo, por exemplo, um arquivo DWG, e você tem mais vários modelos atachados ao seu modelo DWG. E esse modelo DWG você não abre ele, você não trabalha nele, você simplesmente usa ele para reunir as demais partes do projeto. Você visualiza e simplesmente fecha esse arquivo, você não o salva. Então o Navisworks salvaria uma cópia NWC desse arquivo DWG, e esse arquivo DWG ele nunca sofre alteração. Então você sempre vai ter uma versão desatualizada no Navisworks, porque os arquivos que são modificados são os arquivos que estão atachados no seu DWG. Então você nunca vai ver a atualização dos modelos que estão atachados naquele DWG, que não sofre alteração. Então, para este caso, é aconselhável que você deixe a opção Read Cache e Read Cache desmarcados. Assim, o Navisworks não vai verificar se o modelo sofreu alteração ou não e vai sempre carregar a revisão atual daquele arquivo DWG. Na opção File Header, eu vou ter aqui configurações muito importantes. Por exemplo,
Na opção File Header para os arquivos de Revit, eu vou ter aqui diversas configurações para controlar a forma como o Navisworks vai ler o modelo do Revit. Então, por exemplo, eu tenho aqui a configuração de como o Navisworks vai interpretar as coordenadas do modelo do Revit. Eu tenho a Project Internal e tenho a Shared. Geralmente se usa a coordenada compartilhada no Revit. Então aqui eu vou ter uma configuração para tratar esse detalhe no Navisworks. Vou deixar aqui Shared, que é geralmente utilizado. Eu vou ter aqui configurações para o Navisworks converter as propriedades. Vou ter aqui a opção para o Navisworks converter as luzes que estão no modelo do Revit, as URLs. Eu vou ter aqui a configuração para carregar ou não os link Revits, os links CADs. Vou ter aqui uma configuração que também é muito importante, que é essa Divide Files into Levels. Eu vou marcá-la e vou fazer um refresh aqui na cena para mostrar a diferença de como esse modelo vai aparecer aqui no Navisworks. Vou dar um OK aqui, ainda não tem nenhuma alteração. Eu vou vir aqui para a Selection Tree. Bom, a minha Selection Tree tem uma hierarquia e aquela opção que eu marquei no Option Editor, ela vai refletir diretamente nesta hierarquia. Eu vou usar o comando F5 para dar um refresh na minha cena. E reparem como a Selection Tree vai alterar de formato. Então o Navisworks acabou de fazer o refresh desse modelo e eu vou expandir aqui novamente. Veja que agora o Navisworks ele agrupou de forma diferente os modelos na Selection Tree. Então agora as famílias, os tipos de família que foram utilizadas para construir esse modelo estão agrupadas em um segundo nível, e esse nível que foi criado aqui, que não existia antes, ele representa as elevações que foram criadas no Revit. Então aqui é uma opção também para modificar a forma como o modelo do Revit é exibido no Navis. Então, por exemplo, o modelo predial, talvez pode ser interessante que você queira agrupar os modelos aqui no Revit por andar. Então você criaria no Revit um level para cada andar e então o modelo seria exibido aqui no Navisworks refletindo os andares. Vou voltar aqui para o Option Editor e eu vou deixar desmarcada essa opção de dividir o arquivo em levels. Outra configuração também que pode ser útil é converter a geometria daquele ambiente. Ou seja, o Revit ele tem um atributo para cada ambiente. Então, por exemplo, lá no Revit você tem um ambiente cozinha, um ambiente sala, e esse ambiente ele tem uma área, um volume, e você pode querer converter este volume para uma geometria no Navisworks que vai ter aquele mesmo volume que tem o seu ambiente no Revit. E você pode também converter ou não os atributos deste ambiente. Uma outra configuração muito interessante e muito pouco usada é a Navisworks View. A Navisworks View desta configuração, ela faz o seguinte: lá no Revit você tem as suas vistas 3D. Se você criar lá entre as suas vistas 3D uma vista chamada Navis, o Navisworks, quando ele for ler
o seu modelo do Revit, ele vai procurar por essa vista chamada Naves. Caso ela exista, o Navisworks então vai carregar o modelo exatamente igual ele está na vista Naves. Então você pode criar lá os seus filtros de visualização no Revit e você vai trazer aquele modelo para o Navisworks exatamente igual ele está naquela vista. Isso é um recurso muito útil porque você pode talvez não querer exibir todos os modelos, todas as geometrias que você fez naquele modelo do Revit no Navisworks. Então é uma forma de filtrar isso. Bom, eu falei aqui sobre as configurações possíveis para o Revit, mas eu tenho aqui configurações para todos os tipos de arquivo de modelo 3D que o Navisworks lê. Então, configurações como as que eu mostrei para o carregamento de arquivos do Revit, eu vou ter também configurações semelhantes para ler arquivos DWG, onde eu vou ter várias configurações. Eu vou ter configurações para ler arquivos DGN do MacroStation. Eu vou ter configurações para ler arquivos do tipo sys/2, arquivos do Laser Scanner. Eu vou ter configurações para ler arquivos do tipo IFC. Vou ter configurações para ler arquivos do Inventor. Vou ter configurações para ler arquivos do Recap. Vou ter configurações para ler arquivos do, por exemplo, do PDMS, que é a extensão de review do PDMS, é o RVM. Vou ter configurações, enfim, para ler todos os arquivos de modelo 3D. E essas configurações vão refletir no modo como ele é exibido no Navisworks. Então é muito importante saber que essas configurações existem para você ter o seu modelo no Navisworks da forma como você deseja. Estas são as opções do Navisworks que você vai ter aqui no Option Editor. Vou fechar aqui o Option Editor. E ainda existe mais algumas configurações possíveis aqui no Navisworks. Aquelas configurações que eu mostrei anteriormente, elas se aplicam à aplicação em modo geral, ao Navisworks. As configurações que eu vou mostrar agora, elas se aplicam ao arquivo que está aberto neste momento. Então vou expandir aqui, vou clicar aqui no File Options e eu tenho aqui algumas configurações. A primeira delas eu vou fazer um zoom aqui no meu modelo, de modo que vai dar para eu mostrar exatamente o que eu estou falando. Cheguei aqui bem pertinho do modelo e eu vou fazer aqui uma configuração que é a seguinte. Quando eu tenho uma cena muito carregada no Navisworks, um modelo muito extenso, por exemplo, a renderização da cena em tempo real fica difícil para o hardware conseguir dar performance. Então você vai ver que o Navisworks vai ficar construindo as geometrias ali na cena enquanto você está andando na cena. Para isso, a gente tem algumas configurações aqui que podem ajudar a ter uma experiência mais agradável no Navisworks. Então, por exemplo, um modelo como este pequeno, eu poderia, entre outras coisas, modificar aqui a opção Speed. Vou ter aqui uma configuração para controlar o frame rate da minha cena. Então, em um modelo pequeno, eu poderia ter um frame rate alto. Ou em um modelo muito grande, eu poderia colocar um frame rate mais baixo para forçar menos o hardware. E eu poderia ainda, aqui na opção, nesta primeira opção, definir aqui planos que vão cortar o meu modelo. Então, por exemplo,
se eu marcar aqui a opção em Clipping Planes, eu mudar esta opção de automático para fixo, e aqui eu tenho um plano e aqui eu tenho um segundo plano, eu vou mostrar o que é isso. Vou clicar aqui em OK. Ainda não tive nenhuma modificação. Bom, o Navisworks faz o seguinte: ele tem um plano de corte que fica longe e um plano de corte que fica perto. E esse plano de corte, ele acompanha a câmera, cortando o meu modelo lá na frente e aqui bem pertinho da câmera. E então eu posso exibir somente o que está entre esses dois planos. Então aqui no Near, que é o plano que está perto da câmera, eu vou colocar aqui uma distância de 100 milímetros. E no Far eu vou colocar aqui uma distância de 1000 milímetros, né? 1 metro. Então vou clicar aqui em OK e reparem o que aconteceu agora. Olha lá, a minha câmera parece que ela ficou atachada a um plano de corte. Então isso me ajuda em alguns casos a verificar o meu modelo. Então essas configurações eu consigo mexer nelas alterando aqui. Então aqui onde está fixo eu vou diminuir, eu vou colocar aqui 1. E vejam agora que o modelo ficou maior aqui, né? O meu plano de corte está bem aqui pertinho, tá vendo? Então eu vou mudar aqui para 10 e esse plano vai lá para frente. Ok, então ali está. Então isso me ajuda a verificar o meu modelo. Vou alterar aqui, vou colocar aqui 50. Então, muito bem, essa é uma configuração que é muito útil. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre essa configuração é o seguinte: quando está marcado automático, o Navisworks controla isso de forma automática, como o próprio nome diz. Mas então pode haver casos que esse automatismo não vai me atender. Então é interessante saber que existem essas configurações para eu conseguir controlar isso. Bom, pode acontecer também de alguns softwares não trabalharem com o mesmo sistema de coordenada. É muito comum alguns softwares, por exemplo o Inventor, por default, ele utiliza como eixo para representar a elevação o eixo Y, ou seja, o eixo Y aponta para cima. Então isso pode ser uma coisa que vai me deixar desconfortável quando eu trouxer esse modelo para o Navis. Aqui o modelo está correto, está da forma correta, mas eu poderia ter recebido esse modelo. Vou vir aqui até a aba Orientation e reparem que aqui eu tenho um vetor 3D, onde o eixo Z aponta para Z e o eixo Y aponta para Y. Mas eu poderia fazer o eixo Z, eu poderia fazer com que o eixo Y apontasse para Z e o eixo Z apontar para Y, para X, perdão. Então eu vou dar aqui um OK e reparem que o meu cubo, olha, ele sofreu uma alteração. Então agora o meu topo aponta para a lateral do modelo. Quando eu recebo um modelo 3D dessa forma, navegar nele fica difícil, né? Não fica intuitivo. Então, por exemplo, aqui eu estou tentando ir para frente, mas eu não consigo,
porque o meu modelo foi carregado de uma forma aqui que eu não consigo me adaptar a ela. Então, caso você tenha um modelo assim, saiba que você consegue configurar isso na aba Orientation do File Options. Então vou modificar aqui para os valores default, que é Z apontando para Z e X apontando para X. Bom, agora sim ficou correto. Ok. Bom, então esta foi a aula sobre as opções da Navisworks, sobre as configurações, e eu espero que tenha sido muito útil, e até a próxima aula.